Então, bora lá. Já está gravando. Vamos dar início. Tem 36 pessoas. Deixa eu ver se fica pelo menos 30. Geralmente fica quase todo mundo, né? Até o final. A Alanis está caindo de sono. Toma um café, toma um Red Bull, alguma coisa, para ficar acordado. Primeira questão. Ó, lembrando, né? Lembrando. Ah, não tive tempo de estudar o assunto. Então, faz o seguinte, não teve tempo de ver, mas faz pelo menos isso, ó. Pega o VADMEC e lê todos esses artigos, entendeu? Isso aqui é nova metodologia, então já faz a leitura de todos esses artigos. Por quê? Porque tu já vai estar fazendo a leitura de artigos que já foram cobrados na prova, entendeu? E o que a gente sabe que eles repetem a utilização desses artigos. Então, vocês já vão fazer a leitura deles. Tranquilo? Então, bora lá. Primeira questão. Pedro Arnaldo ajuizou reclamação trabalhista em face da ex-empregadora. No dia da audiência, rejeitar a possibilidade de acordo, o feito foi contestado. Então, ofereceram contestação, né? A gente chama aqui de resposta do reclamado. A parte ré, porém, requeriu o adiamento em razão de ausência de uma testemunha que estava intimada regularmente. A testemunha foi regularmente intimada. Na audiência seguinte, Pedro Arnaldo, sem qualquer justificativa, não compareceu. Aí aqui é jogo rápido. Quem foi que não compareceu? Pedro Arnaldo. Quem é Pedro Arnaldo? É o cara que protocolou a ação. Aí eu tenho que saber que tem uma regrinha aqui. Se a parte reclamante, polo ativo, faltou, o que acontece? Então, esse básico bem aí que a gente tem que saber. Entendeu? O que acontece? Professor. Arquivamento? Via de regra, Isso. arquivamento. E a parte que está no polo passivo, a parte ré, se ela não comparece. Revelia. Revelia. Beleza. Isso aí é a regra. Entendeu? Isso aí é a regra. Então, bora lá. Agora preste atenção. Diante disso, nos termos da CLT, entendimento jurisprudencial consolidado assinado. A gente pegou a regra. Então, aqui, possivelmente, essa questão, como ela é mais atual, ela vai querer cobrar aqui alguma exceção. Nesse caso, bem aí, vai ocorrer o arquivamento ou não? Eu acho que vai, professor. Não, porque já teve a contestação, né? Não vai. Porque qual é o lance bem aqui, ó? Já foi contestada. Entendeu? Já foi contestada. Foi contestada, eles só pediram um adiamento. Então, já estava todo mundo ali, já tinha fechado o ciclo. Se não tivesse sido contestada, aí sim poderia ocorrer o arquivamento. Nesse caso aqui, não vai. Entendeu? Então, como eu falei, né? A regra, só que aqui ele quis algum detalhe a mais sobre essa regra. Então, vamos lá. Eu acho que agora ficou fácil, né? Deixa eu só liberar aqui para a Heloísa. O professor já caiu questões parecidas com essa daí. De Não, contestação. cai, com certeza. Já caiu. Vai. Só repetiu. Bora lá. Diante disso, nos termos da CLT, a ausência do reclamante, quando adiada a instrução após já ter sido contestada em a ação em audiência, não importa em arquivamento do processo. É esse aqui? É a letra A. Ele trouxe a exceção. Logicamente, se o candidato não soubesse da exceção, ele marcaria qual? Letra B, entendeu? Mas não é. Aqui, a letra B é a regra, só que aqui a gente trouxe aqui a exceção. O feito deverá ser novamente adiado? Não. Aí vai quebrar a celeridade todinha, né? Ausente o interesse de agir, o feito deverá ser extinto sem resolução do mérito. Também não tem nada a ver essa história aqui de interesse de agir e sem resolução do mérito. Vai ser resolvido o mérito, aqui, de certa forma. Gabarito, letra A. Então, aprendo, né? Qual é a regra? Reclamante faltou, arquiva. Reclamado, faltou, revelia. Mas, se já houve contestação e o reclamante faltou, não há que se falar em arquivamento. O procedimento vai ser resolvido. Beleza? Professor, e se fosse o reclamado, tivesse faltado depois de apresentar a contestação? Não, a mesma coisa. Vai, segue. Já contestou, segue, o processo segue. O Entendi. lance de revelia, de arquivamento, é quando é na primeira audiência.
entendeu? Aqui já fecharam o ciclo, o processo vai também ser resolvido. O juiz vai resolver o mérito. Entendeu? Ana, pronto. Agora aqui continua. Acho que essa aqui foi... O resto vai ficar tudo fácil. Segunda, Reinaldo Vime Teodoro. Trabalham no restaurante Fino Paladar. Todos procuram o mesmo advogado para apresentar reclamação. Vamos lá. Ó, como ele trouxe aqui um grupo, ambos vão processar a empresa. Tem certas coisas aqui que, pela semelhança, a gente junta numa coisa só. Entendeu? Acho que a gente viu até algo mais ou menos sobre isso ontem. Aquela história lá de conexão, de dependência, entendeu? Tenta juntar tudo para resolver, para alcançar aqui a celeridade. Mas vamos ver aqui se nesse caso bem aqui tem essa possibilidade. Todos, mesmo advogado. Reinaldo disse que não recebeu horas extras. Preste atenção nos temas. Vilma não recebeu verbas resilitórias. É o mesmo do Reinaldo? Não. Teodoro disse que não recebeu participação no lucro. É o mesmo dos outros dois? Também não. Então a gente já percebe o quê? Que os pedidos de ambos são Distintos. distintos, diferentes. E isso já faz a gente pensar na impossibilidade de juntar tudo numa coisa só para o juiz resolver logo ali de maneira mais rápida possível. A gente já vai pela impossibilidade. Diante da situação, de acordo com a CLT, é assinado. Qual é o gabarito? Letra A. De amor. Ixi, quase que eu fechava tudo aqui. É letra A? É, assim, né? É a tal das reclamações plurimais. É aquela que vai ter mais de um sujeito ativo ou passivo. Porém, para atender a ideia da economia processual e o princípio da celeridade, a gente junta tudo numa coisa só. Mas eu tenho que analisar se a causa de pedir e os pedidos são semelhantes. Beleza? Tem que ver se a causa de pedir e os pedidos são semelhantes. Aí alguém poderia perguntar assim, Arthur, mas acho que eu já vi alguma coisa de ação coletiva. Ninguém percebeu isso, não? Tem essa história da ação coletiva. E a ação coletiva, né? A mesma ideia, não? Não é. Eu percebi. A ação coletiva, quem entra com ela é o sindicato. Entendeu? Então, é só essa diferença aí para matar a história. Essas reclamações plurimas aí é o próprio ex-empregado, empregado. Já na ação coletiva, é o sindicato que entra. Entendeu? É só isso. Vai que aparece um negócio desse aí, tentando confundir vocês. Não, o gabarito que vai ser letra A. A CLT não traz os requisitos para o desconsórcio ativo. Errado. Aí já pega outra dica, porque é novato. Outra dica. A dica é o seguinte, quando aparecer uma alternativa na questão que venha falando que a CLT não tem previsão, que a CLT é omissa, que a CLT é silente, vai estar errado. Via de regra, vai estar errado. Eu acho que ainda não encontrei uma que diga isso que esteja correto. É uma outra dica que ajuda a gente a fazer a eliminação. Vocês vão perceber isso ao longo da mentoria. Falou em omissa, falou que é silente, falou que não traz requisitos, e etc. A gente já pega pela ideia que está errada. Beleza? Peraí, deixa eu só liberar aqui que tem gente aparecendo aqui. AB38. Continuando. Cabe manejo de reclamação pura, mas porque o empregado é o mesmo, não, a regra é essa. A regra é pedido, causa de pedido idênticos. No caso apresenta, caberá a ordem de dissídio coletivo, também não. Aqui é a reclamação plurima, que ele está tentando fazer aquela confusão da ideia do sindicato com legitimado. Gabarito, portanto, letra A. Aí está aqui o artigo. Ó. Sendo várias reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo, se tratar de um empregado da mesma empresa ou estabelecimento. Terceiro. Dê uma lidinha nessa daí, quem não leu ainda a questão.
Caiu aqui a internet. Foi lá. Não caiu nada, não. Eu só deixei vocês lerem a questão. Eu só desativei meu áudio aqui. Então, bora lá. Rodolfo Alencar ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da Sociedade Empresária Sabonete Silvestre. Em síntese, ele afirma que cumpria jornada longa, né? Mas que não recebia horas extras integralmente. A defesa nega o fato e advoga que toda a sobrejornada foi escorretamente paga, nada mais sendo devido ao reclamante. Na audiência, cada parte conduziu 2 testemunhas, que começaram a ser ouvidas pelo juiz, começando pelas do autor. Após o magistrado fazer as perguntas que desejava, abriu oportunidade para que os advogados fizessem indagações. E o patrono do autor passou a fazer suas perguntas diretamente às testemunhas, contra o que se opôs o juiz, afirmando que as perguntas deveriam ser feitas a ele, que, em seguida, perguntaria às testemunhas. É raro, mas acontece. Aqui o juiz está certo. Por que ele está certo? Ele está certo em fazer essa... Porque primeiro Sim, professor. o advogado tem que fazer a pergunta para o juiz e o juiz é que se direciona às testemunhas. Não é isso? Mas é sempre assim em todos os processos. Não, professor. Por isso que eu tive dificuldade, porque eu lembro que É tem só um no processo... processo do trabalho. E tem Tem um uma nome para questão de isso. O ordem, nome né? é esse. Tem um nome. A gente chama de sistema presidencialista. Beleza? Lá no processo civil e no processo penal, não é assim não, entendeu? O cara faz a pergunta diretamente. Aqui no processo de trabalho é que a gente pergunta para o juiz, aí o juiz faz a pergunta, entendeu? É como se a gente perguntasse para o juiz, aí ele reformulasse, para não haver nenhum tipo de indução ao erro. É o sistema presidencialista. Aí lá no processo civil, no processo penal, é outro sistema, é o cross-examination. Tranquilo? Que já vem lá do direito americano. Então vamos lá, aqui o juiz acertou. Diante do incidente instalado, e de acordo com o regramento da CLT assinado, correto o advogado, pois de acordo com o CPC, o advogado fará perguntas diretamente à testemunha, de acordo com o CPC de fato, mas a gente tem regra específica aqui para a questão do direito do trabalho. A CLT não tem dispositivo próprio aqui, ó. Significa que ele está dizendo o quê? Que ela é omissa. Aí eu já falei para vocês, né? A dica da omissão. Lá está errado, quando processa a ideia aqui. A CLT determina que o sistema seja híbrido. Intercalando perguntas. Não, não tem essa história de híbrido, é uma coisa só. Sistema presidencial, presidencialista. Correto, magistrado, pois a CLT determina que o sistema seja indireto ou presidencial, que é o sistema presidencialista. Gabarito. Letra D. É isso, e isso tá na CLT? Tá lá. A gente não aplica aqui a regra do CPC, não. Tranquilo? Então, bora lá. É o artigo 820 da CLT que trata dessa informação. E aqui. Aí, botei aqui, ó. Processo civil e processo penal é o cross-examination, cada um com seu artigo também específico, caso queiram dar uma lida depois. 18. Olha essa aqui, ó. Revelia, remarcação, arquivamento e confissão. Ou se, como ele não falou nada aqui de julgamento nem nada, a gente vai ficar entre revelia e arquivamento. Vamos ver se é isso mesmo. Uma sociedade empresária ajuizou a ação de consignação em pagamento. O que é uma ação de consignação em pagamento? Isso aqui é peça de segunda fase de direito do trabalho. O que é uma ação de consignação em pagamento?
E, professor, quando ouvi a primeira vez essa professor explicando sobre essa ação de consignação de pagamento, eu imaginei, como é que vai ter casos em que a pessoa não vai querer receber o dinheiro? Eu imaginei, né, assim, erroneamente. Depois que eu fui entender que tem casos que a pessoa não quer receber um valor menor e tem um valor maior, né? E Só aí que caberia a ação. tem um outro caso que, se eu não me engano, eu não sei se é uma questão da OAB, eu acho que é uma questão da OAB, ou é uma questão de concurso. Eu só sei que eu uso ela em algum momento, por aqui ela vai aparecer. É a do cara que tem umas 3 mulheres. Aí ele morreu, entendeu? Mas ele tinha verbas a receber. Aí a empresa fez a ação de consignação em pagamento para já deixar depositado em juízo o dinheiro que ele tinha direito, para poder as mulheres dele lá saber quem é que tinha preferência para receber esse dinheiro. Agora eu não lembro se é uma questão do OAB ou se foi uma questão de concurso que eu coloquei aqui. Eu só sei que tem. Aí tem essa possibilidade. O cara morreu, mas ele tem verbas a receber. Aí é ação de consignação em pagamento, entendeu? Para deixar depositado em juízo logo o dinheiro que ele tem direito, aí algum familiar vai lá e se vira. Entendeu? Então, bora lá. Aí a empresa entrou com a ação de consignação em face do ex-empregador, com o objetivo de realizar o depósito das verbas devidas ao trabalhador e obter quitação judicial da obrigação. No dia designado para audiência, a empresa não compareceu e nem se justificou. Ponto. Se a empresa não apareceu, ela que está no polo ativo, o que acontece? Arquiva, né? Arquivamento. Aqui é só ficar de olho, porque às vezes o candidato que não é esperto ou que não estudou direito para ter essa esperteza, ele imagina na cabeça dele que falou empresa, a empresa que já está no polo passivo. Não, aí ele marcaria aqui revelia. Diz, não, meu filho, a empresa aqui que entrou com a ação, ó. Então, se ela está no polo ativo e ela faltou, arquiva. Eu marquei aqui, eu marquei revelia. Eu entendi que fosse revelia. Eu jamais pensei que fosse arquivamento, porque tem uma regra lá que fala Aqui foi sobre o porque tu te arquivamento, e eu não entendi a questão. Tu caiu justamente na ideia que eu falei. Aí o cara já fica achando que falou em empresa é revelia, se faltar. Não, eu analiso os polos. Entendeu? Gabarito letra C. Tranquilo. Daí é questão de 2 segundos para responder. Quinta. Juca ajuizou uma ação trabalhista em face da sua ex-empregadora. Empresa privada. Ó, agora aqui, ó, a ex-empregadora está no polo passivo. Vamos lá. Paulo também ajuizou uma ação, mas em face de seu ex-empregador. De novo, também aqui no polo passivo da ação. Ex é obrigatório o uso do hífen. Uma empresa de... cadê? Ex-empregador é uma empresa de prestação de serviço. E do município. Opa, presta atenção bem aqui. De novo, Paulo ajuizou uma ação em face do seu ex-empregador, uma empresa que prestava serviços, então incluiu o município. Com certeza para que contratou essa empresa. Para quem prestou serviço, requerendo a responsabilização subsidiária do município. Os respectivos advogados atribuíram o valor correspondente a 20 salários mínimos à causa de Juca e 15 à causa de Paulo. Presta atenção. A questão aqui, ela vai querer brincar com a exceção. Bora lá. Primeiro é lembrar das regras. O primeiro aqui é lembrar os ritos. Sumário, sumaríssimo e ordinário. Sumário, até 2 salários mínimos. Sumaríssimo, de 2 a 40 salários mínimos. Ultrapassou 40, rito ordinário. Mas aí, meu filho, lembra da outra dica que eu já falei para vocês. Qual é a outra dica? A quantidade de sujeitos. Se eu tenho 2 sujeitos, geralmente, isso não é 100%, mas geralmente a banca quer que a gente perceba que existe uma diferença entre ambos. Entendeu? Ele quer que a gente perceba que existe uma diferença e, ao mesmo tempo, ela coloca o gatilho. Qual é o gatilho? É o aluno que ele fez o dever de casa. Qual foi? Decorar. 0 a 2 salários, sumário. 2 salários até 40, sumaríssimo.
Aí ele olha aqui, opa, rapaz, olha que questão fácil, 20 salários mínimos para uma e 15 salários mínimos para outra. Então, aqui é a rede sumaríssima. Aí ele procura aqui, bora lá. Professor, acho que vai ser sumaríssimo ordinário, né? Olha, ó, presta atenção aqui que eu estou mostrando como é que o candidato é. Aí ele vai bem aqui, ó, ambas as causas correrão sob o procedimento sumaríssimo. Por que que ele marcaria a letra B? Porque ele ficou ligado só na regra dos 40 salários mínimos. E se lascou, errou. Entendeu? Não entra essa regra aqui. Por que que não entra? Porque aqui ele colocou o município no meio. E uma vez que eu coloco o município, um ente da administração direta, eu jogo por rito ordinário, independente do valor. Gabarito? Letra A. Aí a dica dos dois sujeitos é que a gente consegue fazer a eliminação do ambas. Ó, ambas. Entendeu? Aí vem o outro que ele inverteu, ó. Aqui ele inverteu. É letra A. A causa de Juca, sozinho, 20 salários mínimos, vai para o sumaríssimo. Já a causa de Paulo, como tem envolveu aqui no polo passivo também um ente da administração direta, no caso aqui o município, joga para o rito ordinário. Ah, professor, então não leva em consideração o valor da causa nesses casos que envolvem a administração? Não, não leva em consideração o valor. Entendeu? Simples assim. Nada de tão difícil. Beleza? Então, cuidado. Aí, quando ele fala o artigo, que fundamenta essa parte bem aqui da administração, deixa eu ler ele para vocês. Ele não fala tão claramente assim, não. Aí tu já tem que ter um conhecimento de direito administrativo para entender o que ele está falando. Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta. Aí quem é a administração pública direta? União. E mais? Bora, cadê o... Município, Estado, Distrito Federal. Município. Beleza? Bota aqui 10. Aí ele continua. E autarquia, cadê? Autarquia e fundacional. Ou seja, autarquias e fundações. Aí, presta atenção de novo. Então, significa dizer que tem ente da administração pública direta e também tem da indireta. Mas quando ele fala da indireta, ele especificou duas. Aqui, quando ele falou administração pública direta, ele não precisou listar, porque tu já tem uma noção. Envolveu todos os entes da administração pública direta. Quando ele veio trazer a indireta, ele não colocou assim, a administração pública indireta. Ele não colocou, porque senão ia incluir todo mundo. Então, ele incluiu só duas, ó, autarquias e fundações. Por que eu estou chamando a atenção aqui? Porque vai ter questões que vão colocar empresa pública e sociedade de economia mista na história. Aí vocês vão ficar achando que também entraria na regra aqui. Então, já fica de olho. Sexta. Ó, de novo aqui, valor. Se ele já está colocando um valor, ele quer me pegar na pegadinha. De jogar para o sumaríssimo. Sumaríssimo, deixa eu só olhar aqui, ó. Sumário, não seja ordinário. Possivelmente isso aqui é o gabarito. Então, bora só ter certeza. Melissa era uma empregada terceirizada do setor de limpeza que atuou durante todo o seu contrato em uma sociedade de economia mista federal. Bora lá, bora ver se tem pegadinha aqui. Após ter sido dispensada e não ter recebido nem mesmo as verbas resilitórias, Melissa ajuizou reclamação contra ex-empregador e contra a Sociedade de Economia Mista Federal. Beleza. Bora lá, se isso daqui é a pegadinha para fazer a gente ir para a letra D. E vamos ver se de fato é a letra D. Aí eu acabei de falar para vocês a historinha lá da empresa pública e da Sociedade de Economia Mista, né? Segue o jogo. Requerendo desta a responsabilidade subsidiária por ser tomadora dos serviços. O volume dos pedidos de Melissa alcança 17 mil. Considerando os fatos narrados, assinando a afirmativa correta. Aí o que foi que eu acabei de falar? Sociedade de Economia Mista está na lista que joga para o rito ordinário? É. Não. Sim. Não.
Não Esse daí vai ser o rito sumaríssimo, professor, no caso, né? Não tá, ó. Tá Ah, bem aqui, tá ó. mesmo. É autárquica e fundacional, ou seja, ele está querendo te jogar para a letra D, ó, mas não é letra D. Entendeu? Ó, como ele fez aqui a jogada, ele tenta derrubar o cara dos dois lados. Aí já ele jogou o valor, que é para a gente ficar preso aqui na regra do sumaríssimo, e ao mesmo tempo ele traz uma entidade da administração indireta, mas ele trouxe sociedade e economia mista. Mas ele trabalha ainda mais em cima da cabeça do candidato quando ele coloca o nome federal. Isso aqui é um reforço na cabeça do candidato para ele achar, então joga pro ordinário. Não, não vai. Aqui a gente fica mesmo só na regrinha do valor e vai ser sumaríssimo. É letra A? Eu marquei a letra A, mas eu acho que é. Pronto, em duas questões já deu para perceber as duas malandragens da banca. Então já fiquem de olho. Cuidado, cuidado. Se ele vier falando Você não me pegou, não, acertei. se ele vier falando empresa pública, se ele vier falando sociedade de economia mista, ele está te induzindo a achar que é o rito ordinário. Mas não é. Agora, se ele falar fundação, autarquia, e a galera lá da administração direta, União, Estado, municípios, etc., aí sim, a gente joga lá para o rito ordinário, independente do valor. Aí, gabarito letra A. Beleza? Vamos ver se tem mais outra nesse sentido aqui. Esse assunto, ele cai bastante. Por isso que eu botei questões só voltadas para ele. Isso aqui é 2022, ó. Valor aqui, ó, de novo, 50 mil. Deixa eu ver se ele vai tratar dos ritos. Não, acho que não. Ah, não, ele vai falar aqui de possível recurso. Na audiência de uma reclamação trabalhista, estando as partes presentes e assistidas por seus respectivos advogados, foi homologado um acordo. Aqui é a regra de acordo. Acordo extrajudicial. Tendo sido atribuído ao valor natureza indenizatória. Então, esses 50 mil aqui, ele tem caráter indenizatório, com as parcelas devidamente identificadas. O reclamante e o INSS, 5 dias após, interpuseram recurso ordinário contra a decisão que homologou o acordo. O reclamante dizendo-se arrependido quanto ao valor. Ó, se tu fechou o acordo, meu filho, já assinou, não vem com a história de dizer que se arrependeu, ó. Não adianta. É como se ele desse quitação geral, ó. Já era. Já o INSS, insurgindo-se contra a indicação de todo o valor acordado como natureza indenizatória. O INSS não está discordando de valor nem nada, ele está só discordando da natureza que deram aqui para ele. Foi natureza indenizatória. E ele não concorda, né? Então, bora lá. Prejudicando a autarquia previdenciária no tocante ao recolhimento da cota previdenciária. Diante do caso apresentado, assinar a afirmativa correta. Então, vamos lá. De novo, a gente vai pegar a regra aqui dos dois sujeitos. Se são dois sujeitos, então a gente vai pela ideia de que a resposta vai estar individualizada para um e para outro. Então, a dica do ambos aqui, ela vai fazer a gente eliminar duas. Às vezes, a palavra ambos vem explícita, logo ali na cara. Só que as questões mais atuais não estão usando tanto a ideia do ambos. E com certeza eles sabem que alguém já percebeu isso. Mas eles não deixaram de usar a ideia. Então, eu substituo ambos com tanto quanto. Ou seja, tanto um quanto o outro. Ambos. Aqui, ó. Tanto. Cadê o quanto? Ver se ele bota aqui. Tanto. Ó, tá aqui, ó. Quanto. Ou seja, a ideia do ambos. Deixa eu ver se tem outro aqui. Nenhum. É a mesma ideia do ambos. Gabarito. Ou é letra B ou é letra C. Aí eu já falei para vocês que o cara que assinou o acordo, não adianta ele querer... Letra C. Ah, eu não concordo, não, eu me senti lesado. Ah, mas quer dizer que há 5 dias atrás tu concordou. Não dá para ficar mudando assim, não. Entendeu? Via de regra, o acordo, ele é irrecorrível, né? Via de regra, é irrecorrível. Homologou, já era. Mas para o INSS, não.
Beleza? Então, o gabarito vai ser letra Coloquei letra C. Somente o INSS pode recorrer porque, para o reclamante, o acordo valerá como decisão irrecorrível. Aqui ele só inverteu. Gabarito letra C de casa. Porque essa questão ela nem era para entrar aqui nesse tema, não. Ela vai aparecer com certeza de novo lá quando a gente estiver estudando recurso. Professor, rapidinho, só uma dúvida. No caso de acordo extrajudicial, cabe recurso ordinário? Mas é esse bem aí que a gente está vendo. Isso é um acordo extrajudicial. Não, mas é isso. De maneira geral, em De caso maneira geral, não cabe. Ah, pronto, é isso. Entendeu? Isso que eu queria saber. Essa é a regra. Beleza, Não beleza. se preocupe que lá quando estiver dando recursos, vai aparecer de novo questões sobre isso. Por isso que eu estou falando que essa questão não era para ela entrar no filtro, não. Oitava. Arthur ajuizou uma reclamação trabalhista, que é 2023, ó. Atualizar até os nomes. Em face de seu ex-empregador, Sociedade Empresária Alfa, e dos 3 sócios, valendo-se do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na fase de cognição. Então, você já tem uma noção do que é esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A gente faz isso quando entrei com ação contra a empresa diz que não tem dinheiro. A gente pede a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio dos sócios. Beleza. Logicamente que eu tenho que respeitar uma regra geral do processo. Qual? Contraditório e ampla defesa. Desconsiderou a personalidade jurídica dos sócios, eles têm que ser citados para se manifestar ali também no processo. Não posso sair indo atrás do patrimônio dos caras assim, ao bel prazer, não. Eles têm que ser chamados para se manifestar, que é para respeitar a ideia do contraditório. Só esse lance do contraditório, bota ele na cabeça de vocês, a regra de respeitar ele, que dá para ajudar muito em várias questões gerais de processo. Argumentou na petição inicial que assim procedeu para que, havendo sucesso na pretensão, os sócios já constem do título executivo judicial, o que abreviaria a futura execução. Então, beleza. Só falou aqui a história, né, do que aconteceu e por que ele queria isso. Diante da situação retratada, assinado. Bora lá. No macete. Quer ver? Deixa eu ver se dá certo. Tá. Qual é o gabarito? Só no macete esse daí. Só no macete, ó. Tá. Somente. Não sei se errei, mas coloquei letra B. Letra A. Cadê o outro? C. Depende. Esse depende é que ele funciona como uma negação. D. Ele colocou aqui a opção precedente, por exigência expressa, deve ter na fase de conhecimento sua assinada provada por documentos. Aqui ele condicionou também a ideia de que o incidente só funciona se eu provar por meio de documentos. E a letra D, ela traz toda a ideia da possibilidade. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica na seara trabalhista pode ser feita na fase de conhecimento ou na fase de execução. É isso? Esse gabarito mesmo? Gabarito. Isso pode ser feito a qualquer tempo, né, professor? Qualquer tempo. É como ele não usou nenhuma palavra restritiva, aí a gente inclui a outra possibilidade, entendeu? Agora, se ele colocasse aqui somente na fase de conhecimento e de execução, aí ficaria errado. Entendeu? É como ele colocou o ou, então ele deixou em aberto a outra possibilidade. Gabarito, portanto, letra B de bola. Olha, em pleno 2023, o macete de palavras ainda pode ser aplicado. E tem gente dizendo que não funciona. É porque o pessoal não sabe entender. Tem muita gente que não sabe, não. Que só comenta alguma besteira por aí, mas não sabe usar. Entendeu? Desde 2019 que eu ensino isso e percebi toda a evolução dele. Aí tem caboclo de primeira viagem que acha que sabe usar e que sabe ensinar o uso desses macetes. Nona. A sociedade empresária Sanear Conservação e Limpeza ajuizou a ação de consignação. Ó, de novo.
Ação de consignação em pagamento em face do ex-empregador, afirmando que ele se negava a receber as verbas resilitórias que faria juízo. Ele não quer receber. Ó, vocês sabiam que muita gente tem medo de uma ação de consignação em pagamento na segunda fase? Isso, mas ela é tão fácil assim, identificar que é ela. Qual é o medo? Deixa eu ver se alguém sabe qual é o medo da ação de consignação em pagamento na segunda fase. Os cálculos, professor. Os cálculos São trabalhistas. os cálculos. Ela gira em torno de cálculo. Entendeu? E é chatinho. Até porque na advocacia real, né, na prática, geralmente o advogado trabalhista, ele tem aquela noção dos cálculos e tal, tudinho direitinho, mas ele manda contador fazer isso. Entendeu? E tem alguns outros detalhes meio chato. Aí, com medo de errar, ele passa tudo pro contador fazer. Aí o pessoal tem medo desses cálculos. Mas, bora lá. Citado, Pedro Braga apresentou resposta sob a forma de contestação e reconvenção. Então, bora lá. A gente já aprende o que é reconvenção. Reconvenção é um contra-ataque dentro da minha defesa, da minha contestação. É tipo dizer, eu vou contestar tudo aquilo ali, né, que ele alega, e ao mesmo tempo eu vou atacar ele, dizendo que eu também tenho um direito contra ele. É como se eu tivesse, ao mesmo tempo, entrando com uma pequena ação, cobrando um direito contra a pessoa que está me processando. Então, vamos ver aqui. Postulando diversos direitos, aqui, ó, alegadamente lesados, incluindo no polo passivo a sociedade empresária Réptil Imobiliária, tomadora dos serviços terceirizados do empregado, requerendo dela a responsabilidade subsidiária. Diante da situação retratada na norma de regência, assinale a afirmativa correta. Beleza? Então, bora lá. A sociedade aqui entrou com ação para pagar o cabra. Aí ele apresenta uma contestação e uma reconvenção. E, ao mesmo tempo, ainda joga que outra empresa na história. Então, vamos lá. No macete. Deixa eu ver se dá certo. Dê uma olhada aí rapidinho. Cecília. Eu acho que dá para excluir a A, a B e a D. Acho que fica a C. A C que é correta pelo macete. Eu acho isso. Será se é isso, menino? Ó, só no macetezinho. Esse não é possível, a gente eliminar logo ele, professor. Já. É o primeiro. Já. É porque é como se ele dissesse que não tem regra sobre isso. Entendeu? Totalmente bem, né? O omissa, né? Já dei a dica do omissa. Tô aprendendo. A pretensão somente se viabilizaria se... Isso aqui é somente o se, são condições negativas. E a letra C. A letra C tem um não. Já falei que nem todo não é uma negação. Isso aqui não é uma negação. Isso aqui é o quê? Mar aberto. Isso aqui é uma explicação. A introdução de uma explicação. Ele olha, Fala que não é há obstáculo. entendeu? Assim, Não há impedimento. Não, estou dizendo a ideia da frase, entendeu? A ideia da frase. Ela está introduzindo uma explicação. Mas não há óbice significa não há impedimento. Entendeu? Óbice é impedimento. Não há impedimento. E isso aqui introduz a ideia da explicação. Não há impedimento de se incluir na reconvenção pessoa que não figure na lide original. Beleza? Tranquilo? Gabarito? Letra? C de casa. E o fundamento dela está no CPC 343 do Código de Processo Civil. E, de fato, a CLT ela não traz isso diretamente, mas a gente sabe que a própria CLT fala que a gente usa o CPC naquilo onde ela for omissa. A reconvenção, deixa eu ver. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar a pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento desta. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e também contra terceiros. Por que eu consigo incluir terceiros? Porque ela tem essa ideia bem aqui, ó.
de pretensão própria. Então, eu consigo incluir um terceiro bem nele, mesmo que ele não esteja no processo lá desde o início. 10ª, seu escritório foi contratado pela empresa de alumínio brilhante para assisti-la juridicamente a uma audiência. Você foi designado para a audiência. Forneceram-lhe cópia da defesa e dos documentos. E afirmaram que tudo havia sido juntado aos autos do processo eletrônico. Isso aqui é padrão para quem quiser trabalhar aí com advocacia de correspondência. Vocês vão lá no site, né, que fazem isso, aí se cadastra lá no site. Mostra lá a região que tu tá, se tu for um cara que viaja muito, né, e tu fica mudando a região. Tipo, eu vou passar um mês aqui em São Paulo, aí tu muda lá tudinho. Aí tu vai ficar recebendo e-mails de diligências, ou alguma audiência para participar, ou alguma cópia de processo para tu fazer, e etc, etc. Aí eles vão jogar uma proposta de valor, né? Geralmente bem baixo. Isso que eu já ia lhe dizer, professor, é muito baixo, muito desvalorizado, inclusive. É bem baixo. Tipo R$20. Desse modelo. Aí Ainda não chegou. uma vez eu fiz um cadastro desse, né? Aí mandaram um e-mail que era para fazer uma cópia de processo. Aí disseram, não, mas o processo não é grande. Aí botaram lá R$40. Aí eu me cadastrei mesmo só para ver como era. Aí eu disse, R$40 não, 200. Aí, doutor, é só para fazer a cópia do processo. Entendeu? Eu não quero não, estou só testando vocês. R$40 para eu me acabar lá no fórum para fazer a cópia de processo. Eu não vou nada. Não fui. Aí até hoje eles ficam mandando. Fica aparecendo no e-mail as diligências, entendeu? Só que não vale muito a pena, não. Dia desse também estavam querendo atuar como preposto, né? E aí, mas uma presencial, só botaram só R$30. Eu falei, não, meu amigo, peraí, né? Bagunça as coisas não. Isso aí é por isso que a ideia do preposto mudou. Porque antes tinha que ser um empregado, entendeu? E agora não. Então, isso aí é tipo que fazia com que aquele empregado acabasse ficando mais caro. Aí o que eles fizeram? O preposto não precisa mais ser empregado da empresa. Aí eles pegam qualquer pessoa que queira ser preposto. Isso não, meu filho, tu vai só ficar lá representando, não precisa falar nada. Ou então, se precisar falar, tá aqui, ó. Já tá aqui o que tu vai ter que dizer. Pronto. A mesma coisa é para os advogados. Vocês, não, doutor, vai lá, vai ter audiência, já foi feito protocolo, já tá tudo lá no esquema. Subestabelecimento, tudo. Se perguntar alguma coisa, já tá aqui todo o script de resposta. Tu não tem nenhum tipo de problema para pensar aqui nessas situações. Só que aqui vai acontecer algo inusitado, né? Nessas horas, o cara desmaia, diz que está passando mal, inventa alguma coisa. Aí, bora lá. Forneceram cópia da defesa e dos documentos. Afirmaram que estava tudo juntado no processo. Na hora da audiência, tendo sido aberta, bem como os autos eletrônicos do processo, o juiz constatou que a defesa não estava nos autos. Só os documentos. Aí, nessa hora, o cara finge demência, desmaia, né? Passa mal, tô tendo um passamento. Porque senão tu vai ter que te virar nos 30. Para fazer o quê? Defesa oral. Citação oral. Imagina uma defesa de 20 minutos. Se para fazer uma defesa de 15 na monografia, o cara já só falta morrer, a boca fica seca, parece que não sai mais nenhum ar. Imagina que, diante disso, o juiz facultou-lhe a opção de apresentar a defesa. Ainda bem que ele facultou. Nos exatos termos previstos da CLT, você deverá fazer o quê? É uma defesa oral em... Fazer essa manifestaçãozinha oral aí, né? 20 minutos. Aduzir a defesa. Vai tanto achar para falar em 20 minutos, né, professor? O que a pessoa vai tanto falar? Rapaz, e não é o que o cara vai falar. O cara pensa que 20 minutos é pouca coisa, né? Não é nada. Não é não. Então, resumindo, contestação, aí tem essa possibilidade de oferecer a defesa oral, 20 minutos, lá na hora da audiência, etc. Beleza? Então, bora lá. Aí nessa hora, é o que eu falei, né? Nessa hora aí o cara passa mal, faz alguma coisa. E pede para adiar. 20 minutos. 11. Em março de 2019, durante uma audiência trabalhista que envolvia a Sociedade Empresária ABC, o juiz indagou a pessoa
que se apresentou como preposto, eu acabei de falar do preposto, né? Se ela era empregada, a gente já sabe que não precisa mais. Recebendo como resposta, não, doutor, não sou doutor, não. Geralmente para chamo o juiz de excelência. Não, excelência, não. O juiz, então, manifestou seu entendimento de que uma sociedade anônima deveria obrigatoriamente fazer-se representar por empregado. Aí aqui a gente vai aplicar aquele macetezinho, né? O juiz, geralmente, erra. A gente viu uma questão onde o juiz falou algo que estava certo, que foi aquela questão lá do sistema presidencialista. Na grande maioria, vem algum erro. Aqui ele está errando. Concluindo que a sociedade empresária não estava adequadamente representada. Decretou, então, revelia. Excluiu a defesa protocolizada e sentenciou o feito na própria audiência, julgando os pedidos improcedentes. Se ele julgou os pedidos, significa o quê? Que ele Prolatou a sentença. e contra a sentença cabe o quê? Recurso ordinário. No processo de trabalho, recurso ordinário. Nos outros processos, apelação. Diante desse quadro, assinaram. Bora pelo macete. Não há nada a ser feito. O advogado da ré deverá interpor recurso ordinário. Gabarito. Aqui botou mandado de segurança. O outro, faculta aceitar ou não? Não, ela tem regra clara. É a letra B? Recurso ordinário no prazo de 8 dias? Buscando anular a sentença, pois o preposto não precisa ser empregado da reclamada. Pronto. Gabarito. Recurso ordinário é o que vai cair na próxima peça de direito do trabalho. É o que, professor? Repete aí. Não ouvi, que eu estava anotando aqui. Que foi que você falou? Tomara que seja menos, mas essa é fácil. E o recurso ordinário vai ser a peça da próxima prova. Isso é o que? Uma premonição? Não, premonição é mais forte. É uma previsão. E constitucional que ela não cai. Não, mas é porque geralmente, como ela colocou o gabarito aí, professor, da onde? Letra B de bola. Como ela colocou uma difícil, né, a grave petição, ela vai vir com uma mais razoável. Aí vai ser ou um recurso ordinário ou uma contestação. Professor inconstitucional, você acha o quê? Não, inconstitucional eu não sei, não. Ou recurso de revista, né? Talvez, recurso de revista. Porque geralmente as peças que caem... Em cima de folha de peça, é a peça que é mais longa, entendeu? É a peça que é mais longa, não é questão de só porque é inusitado. O agravo de petição, por mais que ele nunca tinha caído, mas ele é uma peça longa. Isso é a mesma coisa lá no ordinário, lá no direito constitucional. Eles vão colocar as peças que dão trabalho de fazer. Não é que sejam difíceis, mas é que elas são longas. Se vocês forem olhar, elas são longas. Tipo, o mandado de injunção. É grande, ele tem um esqueleto grande, uma de segurança também tem um esqueleto grande, entendeu? Um recurso ordinário. Aí vamos supor, tem ação de impugnação de mandato eletivo. É ação de segunda fase, mas eles não vão colocar isso. Porque é coisinha besta de fazer. É coisa rápida. Então eles colocam aquilo que vai dar trabalho de fazer e também aquelas peças que criam confusão na identificação. Tá entendendo? Eles fazem isso. Então, de acordo com a revisão, pode ser recurso ordinário, contestação ou reclamação. Ok. Entendeu? 12. O réu, em sede de reclamação trabalhista, ajuizada ainda em 2018, apresentou defesa no processo eletrônico, a qual não foi oferecida sob sigilo. Feito o pregão, o que é o pregão? Cadê o pessoal aí que trabalha na prática aí? Distribuição. Um pregão, não. Pregão é um prego grande, não é um prego grande. O pregão aqui, ó, feito o pregão é quando aparece alguém lá no corredor do fórum e fica gritando o nome do pessoal para participar da audiência. Entendeu? É isso que é o pregão. Assim, Maria das Dores. Aí ela
entendeu? Se manifesta para poder entrar na sala. Eu acho que nem sei se ainda tá desse jeito, né? Já que o pessoal é só audiência online. Desde a pandemia, eu nunca mais fui numa audiência presencial, não. É tudo online. Entendeu? Então, bora lá. Feito o pregão, logo após a abertura da audiência, a parte autora manifestou interesse em desistir. Opa, peraí, ó. Já foi aberta a audiência e ela pensou em desistir. Deixa eu ver isso aqui. Opa, teve apresentação de defesa, já teve apresentação de defesa. Outro detalhe. Se já teve apresentação de defesa, isso faz alguma interferência? Sim ou não? Sim. 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 Então Tem vamos que ver ter o aqui. consentimento do reclamado, né? Tem que ter a gente viu algo sobre isso ontem, foi impressão minha. A gente olhou De isso no processo consentimento. civil. Processo civil. A gente viu alguma coisa por esse dia. Eu acho que foi ontem. Não, ontem foi processo civil, né? Foi em processo penal que a gente viu algo sobre questão de consentimento. Foi em processo penal que a gente viu. Então, bora lá. O juiz deverá imediatamente homologar a sentença? Não. Não. Não é possível desistir da ação. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o juiz não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. E se ele não conseguir, ou se ele não consentir, o processo tem que seguir, que é para poder rolar, de fato, sentença. O oferecimento da defesa pelo réu em nada se relaciona com a questão da desistência, errado. Beleza? Foi direito processual, processo penal que tive algo sobre isso aqui. Sobre consentimento ou não. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. 13. Em sede de reclamação trabalhista proposta por Sávio, os pedidos liquidados somaram valor inferior a 40 salários mínimos. Inferior a 40 salários mínimos. É o que vem na nossa cabeça? Rito. Qual é o rito que vem abaixo de 40 salários mínimos? Sumaríssimo. Sumaríssimo. Beleza, mas aí a gente tem que lembrar de outra coisa. A galerinha lá da administração direta e autarquia e fundação. Porque se elas aparecerem, o que acontece? Joga para o ordinário. Então, vamos ver se é isso. Aí vem aqui, ó. Ação movida em face do ex-empregador e da União. Pronto. Então, a gente já sabe que vai jogar para o ordinário. Em razão de alegação de responsabilidade subsidiária. Sobre o caso apresentado, assinala a afirmativa correta. Qual é o gabarito? B. B de bola? Letra A, ele fala sumaríssimo, né? Já elimina. Letra D, ele fala sumaríssimo, também elimina. Aí ele colocou duas aqui com ordinário, a gente segura e continua lendo, que é para poder ver qual que a gente elimina. A ação correrá sob rito ordinário, porque em que pese o valor da causa, figura ente de direito público no polo passivo. C. A ação correta é rito ordinário, mas caso a primeira ré não seja encontrada, não será possível realizar a citação por edital. Em vista de a segunda, aí já falou besteira, né? A letra B de bola. Colocou ente da administração direta no polo passivo, já era, né? Já chama para o rito ordinário, independentemente do valor. Gabarito letra B. Não esqueça. É gravar o rito e gravar essa situação específica bem aí. Sumário, até 2 salários mínimos. Sumaríssimo, até 40. Ultrapassou 40, é rito ordinário. Mas se envolver administração direta, ou autarquias, ou fundações, não importa o valor. Joga por rito ordinário. Pronto, é só isso aí. Gravou isso aí, pode vir qualquer questão nesse sentido aí que o candidato acerta. 14. José da Silva, que trabalhou em determinada sociedade empresária de 2018 a 2019, recebeu apenas parcialmente as verbas rescisórias, não tendo recebido algumas horas extras e seus reflexos.
a sociedade empresária pretende pagar o ex-empregado, o que entende devido, mas também quer evitar uma possível ação. Ele quer pagar e quer evitar uma ação, então ele vai chamar esse cara, né? Vai tentar fazer algum acordo, é isso? É. Sobre a hipótese, assinar a afirmativa correta. É a regrinha do acordo. Deixa eu ver. Vejam se a resposta está pela letra A, letra B ou letra C. Se não tiver, é porque é letra D. É regra do acordo judicial. É coisa básica para se decorar. Letra B. B de bola. Vou fechar um acordo com o empregador, eu com o meu advogado e ele com o dele. A petição é conjunta. Beleza? A petição é conjunta. E o que mais? Aí vem a regrinha aqui do juiz. O juiz, ele pode homologar ou não. Ele não é obrigado a homologar. Beleza? Isso. Aí, cuidado. Aí que vem a história aqui do recurso ordinário ou não. No acordo extrajudicial, no extra, foi só eu e o empregador, no extra. Se o juiz não homologar, aí a gente pode entrar com recurso ordinário. No extra. Já no acordo judicial, se o juiz não homologar, não cabe nada. Por que não cabe nada? Porque o processo vai seguir. Entendeu? Então, grava aí. No acordo judicial, o juiz, se ele não homologar, não cabe nada. Já no extrajudicial, cabe recurso ordinário. Mas isso aqui a gente vai aprofundar lá na parte de recurso. Gabarito aqui, qual é? B de bola. Deverá ser instaurado o processo de homologação de acordo extrajudicial, proposto em petição conjunta, mas com cada parte representada obrigatoriamente por advogado diferente. É isso mesmo? Certeza? Deixa eu ver aqui o erro das outras. Letra A, deverá indicado constar no advogado para o empregado, a fim de que seja realizada uma ação para, então, comparecerem para o acordo. Não, né? Aqui ele está falando em entrar com uma ação do zero, não, é só instaurar o processo de homologação. Letra C, deixa eu ver o que está errado aqui. Proposto petição conjunta, mas cada parte poderá ser representada por advogado. Ou não, mentira, porque o advogado é obrigatório. Deverá ser instaurado um processo de homologação, proposto em petição conjunta, mas com advogado único. É errado. Letra B. Presta atenção que ele colocou esse negócio aqui, ó, juiz postulante. A gente já viu isso aqui. Estão lembrados que a gente já viu questões sobre juiz postulante? Quem lembra? A gente já viu. O que é esse juiz postulante? É a possibilidade que o empregado tem de ajuizar uma reclamação trabalhista sem necessidade de advogado. Porém, a gente sabe que o juiz postulante, ele não é absoluto. Entendeu? Ele não é absoluto. E uma das regras onde ele não é possível é quando se trata de homologação de acordo extrajudicial. Na homologação de acordo extrajudicial, é obrigatório. Entendeu? O advogado. O que mais? Ação rescisória, também é obrigatório ter advogado. Ações cautelares, também. Mandado de segurança, também. E os recursos que vão para o Tribunal Superior, também precisa. Aí tem até uma questão do AB que fala da mulher que ela entrou com recurso, ou entrou com a reclamação trabalhista, perdeu. Aí teve sentença. Aí ela entrou com recurso ordinário, pode? Pode. Sem advogado? Pode. Aí ela perdeu. Aí depois ela queria ir para o TST. Aí não andou o processo. Por quê? Tribunal Superior. Aí precisava de advogado. A gente já viu uma questão, a gente já fez essa questão, na verdade. Quinze. Você foi contratado para atuar nas seguintes ações. Bora lá, bora listar. Primeira, ação de cumprimento. Como advogado da parte autora. Vou ver aqui. 2. Reclamatória plurima, né? Já vimos uma questão dessa.
com o advogado da parte autora. Aqui está tudo como autora, né? Deixa eu ver aqui se ele vai mudar alguma coisa ali no final. Uma reclamação trabalhista movida por João, ex-empregado de uma empresa. Também está do lado do autor. E uma reclamação trabalhista por uma sociedade empresária. Ré. Que mudou. Vamos ver o que ele quer. Reclamação, reclamação e cumprimento. Sobre as ações, de acordo com a legislação trabalhista, assinada. Ele não especificou, né? Ficou meio vago as informações. Então, vamos ver o que a gente faz numa questão dessa. Que para muitos pode parecer mais complicada ou não. Então, vamos aqui por base. Primeiro, tanto na ação de cumprimento como na ação plurima, todos os empregados autores deverão obrigatoriamente estar presentes. O mesmo deve ocorrer com o João. Já a sociedade empresária poderá se fazer representar por preposto, não empregado. O que está errado bem? Mas vamos supor que eu vou no macete. O que a gente usaria aí para descartar a letra A? É a questão do ambos e do todos. Tanto aí. Quanto e o todos. Tanto. Entendeu? Porque quando se trata aqui de ações plurimas, né? Os empregados, eles podem se fazer representar por quem? Sindicato. Entendeu? Existe a possibilidade de ser representado por sindicato. Letra B. O que a gente pode utilizar aqui para na letra B? Hipótese. Qualquer hipótese. Qualquer, né? É isso mesmo? Sim. Porque a gente sabia que, deixa eu só voltar. Sindicato de classe, pode representar para o empregado, aquele já acertou. Aquele acertou. João deverá estar presente em qualquer hipótese. Errado. Porque se eu não posso estar presente, eu posso estar doente, etc., alguma coisa. Eu posso ser... Aí o que acontece? Eu posso ser representado. Ou substituído, ou pelo sindicato, ou por um empregado da mesma profissão. Então, qualquer ali ajudou a gente a eliminar a letra B. Letra C. Nas ações plurima e de conhecimento, a parte autora poderá se fazer representar pelo sindicato. Beleza. Possibilidade. João deverá estar presente. Ressalva. Mas, por doença ou motivo poderoso, possibilidade. Ou pelo sindicato. Na ação em face da sociedade empresária, o preposto não precisa ser empregado da ré. O não introduz uma explicação. É o gabarito. É ou não é? Sim. Aqui ele falou, o preposto deverá obrigatoriamente ser empregado da ré. Pronto, Sim, letra C. Ela só apareceu assim porque as alternativas ficaram compridas. Entendeu? Aí a gente tem que olhar com cautela, que é para não vacilar e perder a questão. Aí o cara já está cansado ali. Para lá de Bagdá. Esse negócio de cansado é complicado. Eu já fiz uma prova, deixa eu ver, eu não lembro que prova foi essa. Aí eu fui preencher o gabarito. Eu só sei que tinha uma sequência de 3 alternativas idênticas no gabarito, né? Quando isso acontece, geralmente, quando a pessoa está fazendo uma prova, geralmente a pessoa fica com medo, né? Rapaz, 3 letras D, tem alguma coisa errada. Nesse medo, o cara acaba mudando algum gabarito, achando que está errado aquilo ali, de encontrar uma sequência de letra A ou uma sequência de letra B. Eu só sei que eu marcando, eu já estava no piloto automático, eu saí marcando quando eu espantei, eu já tinha marcado 5 com a mesma letra. Resumindo, 2 eu errei, eu não lembro que prova foi essa. Professor, semelhante assim, eu reprovei na última OAB. Tinha 3 sequências de achar a letra A, não confiei, botei 2, a última eu fiquei com medo e bati os 39 certinho. Não, eu não tenho esse medo. O que aconteceu foi que, como tinha uma sequência, eu saí marcando, aí quando eu me espantei, eu já tinha marcado mais 2, entendeu? Isso também comigo. Na prova E essas 2 a mais, eu tinha certeza que estava certo. Aí eu olhei, rapaz, que merda, perdi 2 questões. Não sei que prova foi essa, não. Mas acontece. Às vezes o cara fica com medo de marcar a sequência.
achando que é pegadinha da banca. Entendeu? Eu acho que foi bem aqui que eu coloquei o artigo da atualização. Deixa eu ver se foi. Foi. Aqui, ó. A gente já fez questões sobre isso. Isso aqui cai, ó. Isso aqui cai em prova. As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas em realização na saída do juiz, em dias úteis previamente fixado, entre as 8, ó, entre as 8 e 18 horas. O que acontece? Audiência. Isso aqui cai em questão. O cara gravar isso aqui. O horário das audiências, 8 a 18 horas. Horário real, 10 a 2 horas. Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização das audiências, mediante edital fixado na sede do juízo, com antecedência mínima de 24 horas. Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias. As audiências deverão estar presentes comparecendo com a necessária antecedência os escrivães e secretários. A hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiência, sendo feita pelo secretário ou escrivão. Aí vem aqui, ó. Se até 15 minutos após a hora marcada o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo ocorrido constado livre de registro de audiências. Então, isso aqui, o que eles fizeram? Era um parágrafo único, entendeu? Era um parágrafo único, aí ele foi revogado aqui, mas o que ele repetiu praticamente, aí eles só acrescentaram aqui mais esses 3 aqui, ó, mais esses 2. Então, bora lá. Se até 15 minutos após a hora marcada o juiz ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo ocorrido constado livre de registro das audiências. Então, beleza. É o juiz que pode atrasar, viu? Não é advogado, não. Eu já vi uma questão que ela tentou fazer uma pegadinha com isso. Onde o advogado estava atrasado, uma coisa assim. Ela tentava fazer uma pegadinha. Se até 30 minutos após a hora marcada, a audiência, injustificadamente não houver sido iniciada, as partes e o advogado poderão retirar-se, consignando seus nomes, devendo ocorrido constado livre de registro das audiências. Na hipótese do parágrafo 2º, esse que a gente leu, a audiência vai ser remarcada pelo juiz ou presidente para a data mais próxima, vedada a aplicação de qualquer penalidade. Ou seja, tanto faz como tanto fez essa inserção bem aqui, que ela não vai mudar em nada, já que não tem responsabilidade nenhuma por conta desse atraso. Entendeu? É só isso aí. Nada demais. 16. Maurício ajuizou reclamação trabalhista em agosto de 2021 contra a sua ex-empregadora, Sociedade Empresária Sorvetes Glacial, postulando o pagamento de horas extras e verbas resilitórias. Na audiência inaugural, feito o pregão, você já sabe o que é o pregão, né? Aparece um doido lá no corredor gritando. Às vezes, esse doido é um advogado, entendeu? Vamos supor que tu tá lá na tua audiência terminou, aí o juiz te chama e diz, doutor, chama fulano de tal aí, mas chama alto. Às vezes acontece. Não tem alguém específico, não. Ele pede para alguém lá, chama fulano de tal no corredor aí. Aí tem que gritar lá no corredor. O autor compareceu acompanhado de seu advogado, estando ainda presente o advogado da empresa. O advogado da empresa estava presente, mas ausente o preposto. O advogado do réu requereu, eu acho que é a questão que eu falei, ó. O advogado do réu requereu que se aguardasse o prazo de 15 minutos, mas, diante da negativa do advogado do autor, que não concordou, teve início a audiência. Ó. Aí foi o que eu falei, ó. Quem pode atrasar aqui é o juiz, né? Aqui é o advogado, não, espera aí mais 15 minutos. O advogado do autor requereu a aplicação da revelia. E o advogado do réu informou que havia protocolizado defesa, com os documentos
pelo processo judicial eletrônico, requerendo que fossem recebidos. Então, o lance aqui é entender o seguinte: é possível revelia bem que o advogado está lá presente, o preposto aqui não está, mas tem um motivo, né? Não. Então, eu não aplico a revelia bem aqui. Até porque ele já informou, ó, já foi protocolado a defesa, já está tudo aí no esquema. Então, não dá para aplicar a revelia bem aqui, nessa situação. Aí pega essa outra regrinha aí, de uma aplicação da revelia, e pronto. Já está tudo tranquilo, entendeu? O processo vai seguir adiante. Diante da situação e dos termos, deverá ser aplicada a revelia em razão da ausência do preposto. Não. Letra D. A nulidade do ato, porque a CLT determina que se aguarde 15 minutos após a hora designada. Não tem isso. Não tem isso. Não tem essa regra, não. A CLT omissa, vocês já sabem dessa dica. A defesa dos atos e os documentos devem ser aceitos. Devem ser aceitos. Gabarito, letra? Beleza? Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado, serão aceitos a contestação. E os documentos eventualmente apresentados. Então, tem que deixar claro que o advogado tem que estar presente. Aí, o ausente o reclamado, no caso aqui era o reclamado representado pelo preposto. Tranquilo? Então, cuidado. Tudo letra de lei. Ó, tem até um esqueminha aqui, ó, em relação a arquivamento e revelia. Empregado não comparece, arquivamento. Empregador, revelia. Empregado mais empregador, arquiva. Ó. Advogado comparece, juiz tem que receber o documento e não aplica a revelia. Beleza? Esqueminha aí, coisa básica. 17. Duas irmãs, costureiras, trabalharam juntas em uma confecção. A mais velha era empregadora da mais nova, que gerenciava a atividade. Devido a um desentendimento, a irmã mais nova foi dispensada. Em decorrência da relação fraternal, chegaram a um bom termo, sem a necessidade de ajustamento de demanda. O que é esse bom termo aqui? É um acordo. Porém, por segurança de ambas, gostariam de ver garantidos judicialmente os termos do acordo e procuram você como advogado. Doutor, o que a gente pode fazer para dar mais validade para esse nosso acordo? Agora a gente vai fazer aqui um procedimento de homologação desse acordo judicialmente. R$3.000. Tá bom. Faz o PIX. Diante disso, observado os termos da CLT assinado. Então, vamos lá. Deverá, ele usou aqui juiz postulante 2 vezes, né? Que é a ideia da possibilidade delas fazerem isso sem a presença de advogado. Então, bora lá. A gente já pode... Cancela logo. A gente já pode cancelar logo. Cancela aqui. Cancela aqui. Aí vem letra A. Já cancela aqui. Ainda que é comum, porque a gente sabe que os advogados têm que ser distintos, né? E letra D. Deverá ser distribuída uma petição requerendo a homologação de acordo extrajudicial, sendo que as partes deverão obrigatoriamente estar representadas por advogados distintos. Letra D. Como eu falei, né, as questões sobre acordo, homologação de acordo, só decorou os detalhes. Aí já era. Não é algo assim tão difícil assim de entrar na cabeça, não. Teve uma empresa, professor, aqui em São Luís, eu trabalhava nela na época, e aí a gente fez essa homologação, né? Só que a empresa tinha o advogado dela e o outro advogado ela indicava. Aí eu não aceitei. Mas não, Lógico. já é malandragem, já. Empresa mala viciada, O acordo. Né? Aí era só deixar claro para o juiz que ele não homologava. Aí não, já era. 18. 7 de fevereiro de 2022, segunda-feira, Carlos ajuizou uma reclamação trabalhista pelo rito ordinário contra a Sociedade Empresária Calçados Ícaros, postulando vários direitos que afirma terem sido lesados ao longo de 3 anos.
A vara para a qual o processo foi sorteado é extremamente organizada, tendo comprovadamente ocorrido a citação 9 de fevereiro, e designada a audiência una para o dia 11 de fevereiro. Eu me lembro que eu toquei bastante, chamei muita atenção do pessoal nessa questão bem aqui, da mentoria retrasada. Foi. Por quê? Por incrível que pareça, isso aqui caiu na peça, na preliminar. E quem não tinha se atentado a isso não soube enxergar o detalhe. O detalhe aqui é o seguinte, até para se marcar audiência, eu tenho que respeitar um prazo. Né? Tipo, protocolei o processo hoje, aí já tem audiência marcada 2 dias seguintes, daqui a 2 dias. Aí, que juiz, esse juiz aqui é o flash. 2 dias já, o protocolei já está marcado a audiência para daqui a 2 dias, ainda assim eu tenho que respeitar uma regrinha de prazo aqui. Entendeu? E é isso que a questão vai trabalhar. Então, observe aqui, ó. Foi sorteado extremamente organizado, tendo comprovado citação 9 de fevereiro, quarta-feira. E audiência, dia 11, ó, 10, 11, sexta-feira, 2 dias. Entendeu? Tinha que respeitar o mínimo, 5. Todos os dias são úteis. Diante dos fatos, assinado. Letra A. A audiência deve ser remarcada se houver pedido do reclamado, porque não se observou o prazo mínimo de 5 dias, contados da citação. É o gabarito? Professor. É o gabarito, letra A. Artigo 846. É esse. 841 do CLT. A justiça deve primar pela celeridade, daí porque a designação de audiência breve é válida, pois respeitado o prazo legal de 48 horas, não é 5 dias. Inválida a data marcada, porque a lei determina um interregno mínimo de 8 dias. Não, o mínimo é 5. Se a audiência fosse na modalidade presencial, não seria válida pelo curto espaço de deslocamento, mas se fosse telepresencial, seria válida. É errado. Letra A. Beleza? Aí caiu. Aí, vamos preliminar da peça. 19. Amanda ajuizou reclamação trabalhista contra a Sociedade Empresária Brinquedos Infantis, na qual atuou como caixa durante 7 meses. A reclamada foi citada e apresentou defesa, sem sigilo, no sistema PJE, com os documentos correspondentes, 2 dias antes da audiência. Apresentou defesa, né, documento, tal. Vamos ver o que essa questão tem aqui de novo, ou se não tem nada de novo. No dia da audiência, foi feito pregão, de novo, pregão aqui, alguém gritando lá no corredor. A juíza tentou conciliação, infrutífera. Então, recebeu a defesa. Ó, recebeu defesa, aí você já sabe de um detalhezinho, né? Recebeu defesa, quero desistir do processo, a outra parte tem que consentir. E deu vista à advogada da autora. Após analisar a contestação em mesa, a advogada de Amanda pediu a palavra pela ordem e requereu desistência. Aí você já sabe o resto da história, né? A outra não concordou. Com o que não concordou a advogada da reclama? Nada. Porque tem essa ideia da concordância de fato. Considerando a situação e as normas previstas, assinala a afirmativa correta. Deixa eu ver aí se vocês acertam essa. C de casa. Letra C. Letra C. Já vimos isso hoje. A desistência não poderá ser homologada, porque, tendo a contestação sido oferecida, a desistência depende da concordância do reclamado. É esse aqui mesmo? É, gabarito, letra C. Eles só tentaram, assim, eu acho que tentaram deixar mais difícil, mas ainda assim, o cara só lembrando aquele básico que a gente já viu ali, de pós-defesa, tenho que consentir, já mata a questão.
20, ok, 2023. Pedro, Luiz e Rogério são empregados da sociedade empresária ABC e ajuizaram uma reclamação trabalhista individual contra ela. Pedro, 55 anos de idade, ele quer horas extras. A gente já fez uma dessa hoje, não já? Parecida? Parecida. Parecida, né? Será que é aquela história de reclamatória plurima ou não? Acho que não. Vamos ver o que ou é em relação aos ritos mesmo. Deixa eu ver aqui. Horas extras. Luísa tem 42 anos de idade, em sua ração lá que é 2 períodos de férias vencidas. É sobre preferência. Rogério tem 34 e sua demanda por pagamento de salários retidos dos últimos 2 meses. Ah, então bora lá. Hora extra? Não, Férias? não. E Salário. salário, Salário. natureza alimentar, preferência. Ah, Letra A. essa aqui foi dada, né? Em razão do alto salário que os 3 empregados recebiam, todas as ações tramitam pelo rito ordinário. A respeito dessas reclamações, assinala a opção que indica, de acordo com a CLT, quem terá preferência na tramitação processual. Isso aí foi dado, né? Quem é que tem preferência? O salário lá do menino, esqueci. Rogerinho, por conta do que o que está retido dele é o salário, né? Tem preferência para julgamento, quando se trata de dissídio sobre salário. Beleza? Essa aí foi fácil. Não é possível que alguém ia cair no gatilho da idade, né? Sei lá, vai que alguém, não, esse aqui que é o mais velho. Não, eu vou pelo mais velho. Deixa eu ver, Pedro, tá onde? Ali, Pedro, ali, ó. Para Pedro é mais velho, bota ele aqui como prioridade. Não sei, na hora da prova aí tem cada um com seus pensamentos doidos. Mudou, né? Botei mais 2 aqui. Olha, eu pensei que eu não tinha colocado nenhuma de concurso. Coloquei quantas? 2 ou 3? Pelo menos 3. Vamos ver aqui. Fazer rapidinho. Em reclamação trabalhista movida por Jocélia contra seu ex-empregador, o pedido restringiu-se ao pagamento de auxílio alimentação, que estaria previsto em acordo coletivo. Jocélia permaneceu na empresa por 2 anos. Foi dispensada em 2020. A de concurso eu gosto dessas questões. Ela deixa a gente mais esperto. 2020. E ajuizou a ação em 2022. Presta atenção, ó. Dispensa, 15 de 1 de 2000, ó, 15 de 1 de 2020. Depois que eu sou dispensado, eu tenho quantos anos para entrar com a ação trabalhista? 2. 2 anos. 2 anos. É a tal da prescrição bienal. Então, ela tem até o dia 15 de 1 de 2022 para entrar com a ação. E ela entrou com a ação em 2023. Prescrição, não é isso? Prescrição. Então, significa dizer que o juiz vai decretar a prescrição de ofício nesse caso aqui? Sim ou não? Então, bora lá. Ocorre que Jocélia não juntou a norma coletiva. Ó, não juntou a norma coletiva, é aqui que bagunçou com ela. E no dia da audiência, a empresa não compareceu e nem juntou defesa. A empresa poderia muito bem entrar com a defesa lá, né, e jogar uma prejudicial de mérito, alegando a prescrição bienal, mas nada fez. Com isso, a advogada de Jocélia requereu que o feito fosse concluído para a sentença, reportando-se aos autos e razões finais. O destino desse processo vai ser o seguinte. Qual o gabarito? Letra A. Letra A. O processo será julgado procedente em razão da revelia e confissão quanto à matéria de fato. Errado. Letra E, professor. Letra E. O pedido será Letra E, extinto por conta da alução de Letra E mérito por causa da prescrição bienal. bienal. Letra E, por conta da prescrição bienal. Errado.
Errado, errado. Por que tá errado? Cara, não. A norma coletiva, né, professor, que era para, no caso, né? Então, acho que Não, talvez por que seria- não é por que não aplica a prescrição ambiente? O reclamado ficou inerte, né? Porque o advogado não fez o pedido. Ela tem que juntar a norma A coletiva. norma coletiva. Ah, não. Beleza. Então, falando aí por alto aí. Mas O olha lance é o só, seguinte. não é acima, não é após 2 anos que é a O lance é o prescrição bienal? seguinte. O lance é o seguinte. Presta Olha as atenção. datas. Presta atenção. No processo do trabalho, o juiz não conhece de prescrição de ofício. Entendeu? O juiz não decreta prescrição de ofício aqui no processo do trabalho. Por quê? Porque a ideia aqui é, de fato, fazer com que aquele empregador, mesmo que ele tenha vacilado no tempo, receba alguma coisa. Entendeu? É ficar do lado do empregador nesse quesito bem aqui em relação ao direito dele. Isso. O juiz, ele não aplica prescrição de ofício no processo do trabalho, não é nos outros processos, aqui, ó. Entendeu? Aqui ele só falaria em prescrição se a parte lá apresentasse esse pedido lá na defesa deles. E não tem nada disso aqui. Então, tira a letra E. Com certeza, muita gente cairia aqui na letra E, né? Mas a possibilidade da prescrição está bem aqui, mas tem que pedir. Entendeu? Eu teria que manifestar sobre isso. Tranquilo? Senão o juiz não entra, não. Ele não aplica prescrição aqui na Justiça do Trabalho. Então, por mais que ela tivesse a possibilidade de ganhar aqui, mas ela vacilou, né? Porque ela não juntou a norma coletiva. Entendeu? Julgado improcedente pela falta da norma coletiva. Gabarito, letra D. Viu como as questões de concurso, elas deixam a gente mais esperto. Porque ela tira a gente da zona de conforto das questões da OAB. As questões da OAB, elas derrubam o cara na pegadinha, lá na compreensão do enunciado e tudo mais. Aí as de concurso, elas te deixam mais esperto em relação a exceções dentro do direito. Só que nessa aqui agora eu acabei de ficar burro de novo. Entendeu? Então, bora lá. Juiz do trabalho substituto. Prova mais fácil de juiz é a de juiz do trabalho. Em uma audiência inaugural, acho que essa aqui dá mais fácil que prova de OAB, deixa eu ver. Em uma audiência inaugural, não comparecendo o reclamante e apresentando o seu advogado um atestado médico, sustentou o advogado da empresa reclamada que o atestado seria falso. Exibindo fotografias que haviam sido tiradas há pouco com o celular do reclamante adentrando em um clube de dança, que ficava nas redondezas do fórum. Então, é tipo lá, o cara chega, meu cliente não vem porque ele tá doente. Aí o cara, não, que eu acabei de olhar esse cara indo ali para uma boate de striptease. O que é isso? Era um clone? Não, era o irmão dele, gêmeo. Não sabia que ele tem irmão gêmeo. Aí, resumindo, indagado a respeito, o advogado, o autor disse não ter requerimento a fazer. Ficou mudo, né, nessa hora. Esse rapaz, agora eu me lasquei. Deixando ao prudente arbítrio do juiz adotar a medida que entendesse cabível. E, tipo assim, apresentei o atestado. Aí o outro advogado disse que o cara estava entrando num clube. Ainda mostrou foto. O juiz, então, suspende a audiência, alegando que precisaria estudar por alguns momentos o caso. E, sigilosamente, determinar ao oficial de justiça que compareça de imediato ao clube de dança. E lá, encontrando o reclamante, o intime para depor em seguida, a fim de esclarecer os fatos, sob as penas da lei. Aí eu pergunto assim, se vocês fossem juízes, vocês iam fazer isso aí também, né? Esse rapaz, bora pegar esse cara aqui com a... Como é a expressão antiga aqui, peraí? Com a boca na botija. É com a boca na botija, né? Esse eu acho juiz... que não, eu acho que isso não é expressão, não é uma expressão. Acho que não. Rapaz, o problema é que esses juízes, eles não levam ao pé da lei porque eles aprendem. Só preguiça mesmo. Se fosse eu mandar, vai lá agora.
intima esse cara, pega ele no flagra. Ele pode fazer isso. Isso é mesmo, e pode. Pode. Eles têm ampla liberdade aqui na direção do processo. E uma coisa que uma coisa que a gente leva em consideração aqui é um princípio. Tem um princípio que fundamenta isso bem aí. Qual é esse princípio? Deixa eu ver se alguém imagina aqui qual é. Pensa aí. Quando tu é doido para descobrir a verdade. Rapaz, eu não lembro do princípio, professor, mas eu lembro que uma vez o professor falou que o juiz ele mesmo pode ir lá, né? Ele mesmo pode ir lá. Isso aqui é o princípio da busca da verdade real. Entendeu? Busca da verdade real. Princípio da busca da verdade real. Então, ele agiu de forma correta. Entendeu? Então, qual seria o gabarito aqui que a gente marcaria? A. Letra A. Correta para instruir o incidente. Que incidente? Agora vocês têm que entender. Que incidente? Pensa um pouquinho. O que foi que o cara fez surgir aqui no processo? Aqui, ó. O incidente aqui, que ele quer instruir, é o do uso de documento falso, de atestado falso. Então, primeiro ele vai, agora, né, depois que ele trouxer a informação se o cara estava lá eu mesmo, aí ele vai tentar resolver isso aqui, ó. O incidente do uso do atestado falso. Por isso que a gente fica com letra A, correta para instruir o incidente levantado lá pelo advogado, de que o atestado era falso. Entendeu? Por isso que é letra A. E não aqui, ó, dar prosseguimento à audiência. Não. Para averiguação, mas desnecessária quanto ao depoimento. Não. Aí o resto é errado. Gabarito letra A. É instruir o incidente lá que o cara levantou, incidente de falsidade, de uso de documento falso. Mais outra aqui de juiz. Aqui, essa eleição boa porque a gente pensa, é para pensar. Essas questões são mais assim para o cara pensar, raciocinar melhor. Em determinada audiência, comparece para depor uma testemunha, que não falava o idioma nacional. Beleza, tem que chamar o intérprete. Tratando-se de idioma com pouquíssimos falantes. Por coincidência, dominando o juiz fluentemente. Ó, esse juiz aqui é desenrolado. Resolve, então, dispensar o intérprete. Ele pode dispensar o intérprete e prosseguir com a outra testemunha. O advogado da empresa insurgiu-se imediatamente contra essa decisão, dizendo que ela seria arbitrária e que as partes ficariam a depender das traduções e interpretações do juiz e a quebrar a imparcialidade dele, sem saber se eram ou não fidedignas. Eu estou do lado do advogado. Disse ainda que não participaria da audiência, se assim prosseguisse o juiz, sem nomear intérprete, e retirou-se da sala. A audiência rolando, ele pode sair da sala só porque ele bateu o pé ali. Agora o advogado já está muito saliente, né? Quanto à conduta do advogado, duas condutas. Uma certa e outra errada, não é isso? Ou não? Opa, peraí. Qual o gabarito? Tu tá lá na audiência, tu pode sair do nada. Letra C. Letra C. Letra C, por que vocês ficaram com letra C? Errada quanto ao intérprete. Por que é errada quanto ao intérprete? Ele pode sair da sala quando ele quiser, tá lá no Código do Estatuto da UAB. Ele não é obrigado a permanecer. Eu acho que seria a B de boa. Eu marquei a B. O advogado ele não poderia ter saído da sala, não. Tu tá em audiência ali. Se tu tá em audiência, o processo
vocês estão ali com o processo em andamento, ouvindo testemunha, fazendo isso, fazer aquilo, e tu acha que tu pode sair por simples vontade, tá errado. É incompatível a conduta. E ela ofende um princípio. Qual? Princípio da cooperação. Então, cuidado aqui com o comando. A pergunta, ela vem aqui, ó. Quanto à conduta do advogado, aí vem aqui, ela está certa quanto isso. ao intérprete. Ou seja, o argumento que ele levantou ali do intérprete, que o juiz não poderia se substituir ao intérprete, ele está correto. Entendeu? Agora, em relação a sair da sala, só porque o juiz não quis acolher o pedido dele ou algo do tipo, é incompatível. Ele viola o princípio da cooperação. Entendeu? Mas aí ficaria fácil ó, bem aqui, ó, ele fala, ó, errada quanto a intérprete. Ele está dizendo que o argumento dele está errado. Não, está certo. Deixa eu ver o outro aqui. Certa quanto a intérprete e também quanto à saída. Dois temas. O ambas. Aqui entrou o ambas, ó. Entendeu? Esse certo quanto a um quanto o outro. Entendeu? Aqui a ideia do tanto quanto, só que ele botou um também. Ah, essa é uma malandra, mudaram bem aqui. E errada quanto ao intérprete, prejudicial à parte que assistia. Errada quanto ao intérprete, não. Ele está certo em relação ao que ele falou sobre o juiz se substituir, fazer substituir o intérprete. Ainda que ele possua a qualificação comprovada, ele não pode atuar como intérprete. Porque vai quebrar o quê? A imparcialidade. Gabarito, letra B de bola. Beleza? Então, cuidado. Não vão achar que vocês estão lá na audiência ali e não gostou da cara do juiz. Ah, eu vou sair dessa audiência. Não. Tá totalmente errado. Tu vai deixar teu cliente lá doido, vacilando. Não. Leia o estatuto de novo. Rêmios. Cuidado. Deixa eu ver essa outra aqui. Essa aqui deve ser mais fácil. Uma prova aqui para advogado, né? Na Justiça do Trabalho, as reclamações trabalhistas tramitam basicamente pelos procedimentos ordinário e sumaríssimo, né? E lógico que tem um sumário. De acordo com a CLT, assinala a característica que se aplica ao rito sumaríssimo. Opa! Vamos ver se vocês sabem que as regras mínimas para o rito sumaríssimo, para acertar essa questão. Letra A. Aplica-se as causas com valor inferior a 50 salários mínimos, tá certo? Tá errado. Qual é a regra? Inferior a 40. Letra B. A quantidade de testemunhas é de 3 para cada parte. Devem ser conduzidas espontaneamente. É 2. Não cabe quando o reclamado é administração pública direta. Opa. É a letra C, professor. É letra C. Aqui também letra C. Letra C. Ó, ele perguntou só sobre o sumaríssimo. Administração pública. É letra C. Meteu a administração pública na história, já era. Outro, a apreciação da reclamação deve ocorrer até 20 dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se necessário. O que está errado bem? 15 dias. Convicção do juízo. Né, 15 dias aqui, ó. É 15. Eu confundi com a letra E. Na letra E. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo, com resumo dos fatos relevantes. Dispensado o relatório. Não, convicção do juízo está certo. O erro é onde ele fala que dispensado o relatório e o dispositivo. Professor, isso daí, esse AL aí foi o da Lema, é? Essa questão aí? É que eu tô vendo a L-Mar, aí eu... Não. Aqui é Alagoas. Não, que é você mesmo. É a Lema, ó. Professor, tá L-Mar, por isso que eu tô achando estranho. É porque não tá da forma correta aqui, ó. Tá estranho. Mas eu acho que essa daqui é técnica de gestão administrativa, Eu ia fazer essa prova, vacilei. Inclusive, eu respondi as questões de língua portuguesa dela ontem. Essa prova também, né, professor? Tava daquele jeito aqui, com muitos concursos que tem aqui no Maranhão, né? As questões de língua portuguesa da FGV, para muitos, parece que tu não sabe nem ler. Mas aí eu peguei, nunca mais tinha feito uma prova de português. Eram 20 questões de português, 20.
Aí eu fiz ontem de madrugada, ainda consegui acertar 15. Eu disse, não tô tão ruim no português da FGV, não. Só de estar fazendo essas questões de OAB, o cara consegue entender até o português deles. Entendeu? Gabarito, letra C. Questão fácil aqui, ó. Vocês conseguiram lembrar. Aí, o erro aqui é que dispensou o relatório expositivo. Dispensa o relatório. Posso dispensar. Vê se tem mais uma. Não. Pronto. Encerramos por hoje. Amanhã tem mais. Amanhã é o que mesmo? O jogo do Fluminense agora. Professor, amanhã é previdenciário, é isso? Vixe, Maria. Será que é isso mesmo? Deus me livre.